Sejam todos muito bem-vindos à aula de aquecimento número 1 do Destravar da Aprovação no Enem 2025. Para você que ainda está travado com a prova de matemática do Enem, precisa de uma vez por todas destravar e por aqui caiu de paraquedas. Muito prazer. Eu sou o professor Tiago Roberto e essa aqui é uma sequência de 5 lives de aquecimento onde eu vou preparar todos os pormenores para o evento principal que vai ocorrer na próxima semana, dias 7, 9 e 10 de julho. Para você que precisa alcançar mais de 800 pontos, para você que quer passar em medicina, quer passar em odonto, quer passar em direito, quer passar nos cursos mais concorridos e precisa de destravar de uma vez por todas essa prova tão importante. E o assunto de hoje, sim, é um assunto que é considerado de médio para difícil, entretanto, todo ano cai pelo menos 3 questões desse conteúdo, que ele é muito importante para um outro conteúdo que também cai em torno de 3 questões todo ano. E eu estou falando da live de hoje de análise combinatória. Se você quer desmistificar de uma vez por todas essa parte de análise combinatória, você vai estar no lugar certo. Que na aula de hoje você vai entender todos os pormenores e tudo que você precisa lembrar, principalmente todas as fórmulas que podem ser utilizadas para que você aplique certeiramente em todas as questões e nunca mais tenha medo, tenha ansiedade quando vier esse conteúdo. Por quê? Porque agora você vai ter um método. E quem está ao vivo aqui comigo, coloca aqui no chat. Método. Essa vai ser a grande palavra, o grande viés que a gente vai seguir nessas lives barra aulas de aquecimento e nas aulas do evento Destravar da Aprovação no Enem 2025. Mais do que nunca, vocês vão entender um método, um passo a passo altamente scriptado, com tudo que você precisa para conseguir sua tão sonhada aprovação, seja em medicina, seja em direito, seja o que for, através da prova do Enem, e em especial da prova do Enem 2025. E sem mais delongas, vamos logo desmistificar essa história de análise combinatória. Para quê? Para quando você vê essa questão, você ó, carimba que é sucesso, acerta ela sem estresse, sem nada demais. Por quê? Você vai entender através de todo um script, através de todo um mapa mental que eu vou fazer aqui com vocês na aula de hoje, beleza? Coloca nos comentários método. Se você quer ter um método a partir de agora, é isso que você vai ter aqui. Coloca método. Bom, vamos lá. Primeiro passo, toda vez que você vê uma questão que está pedindo ó, o número de possibilidades para que algo aconteça, possibilidades, para que algo aconteça, eu estou falando exatamente de análise combinatória. Lembra, toda vez que você for fazer a prova do Enem, você sempre começa analisando o comando. Repete comigo. Quem manda é o comando. E quando o comando falar assim, ó, o número de possibilidades para que algo aconteça, você já sabe que vai se tratar de uma questão de quê? De análise combinatória. Ponto final. E toda vez que eu falar em número de possibilidades ou de chance para que algo aconteça, são 4 coisas que você vai ter que ter em mente. E a partir dessas 4 coisas, a gente vai definir quais são as principais fórmulas, o que é cada coisa e onde é que você usa cada coisa, tá? E o tópico número 1 é normalmente, né? E o mais importante, vamos dizer assim, que é o PFC, princípio fundamental da contagem, que principalmente a gente fala do princípio multiplicativo, que a gente vai pensar em possibilidades de 2 ou 3 coisas distintas, para que eu escolha 3 delas, por exemplo. Para isso a gente vai precisar do princípio multiplicativo, que é o principal.
tá? Depois, aí vai vir as palavrinhas mágicas, que é o quê, ó? Arranjo, que é combinação e que é a permutação. Tá? Se você tá no meu grupo do WhatsApp, você sabe que eu enviei um materialzinho e eu te aconselho que você imprima. Por quê? Porque nele vai ter as questões que a gente vai responder. E em cada uma das questões eu quero que você identifique cada um desses pontos e todo o script que eu vou dar aqui nessa aula de análise combinatória você pode colocar na própria lista, nesse material, no verso dela, tá? Então vamos lá. Ah, e se por algum motivo você não entrou no grupo do WhatsApp, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, que tem um link da inscrição. Para quê? Para você se cadastrar. É bem simples, é direto ao ponto. Coloca só seu e-mail, seu nome, seu telefone. Por quê? Para eu ter um contato direto, enviar materiais para você e diretamente você conseguir entrar no nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Então vamos lá. Recapitulando. Análise combinatória envolve o quê? Contar o número de possibilidades para que algo aconteça. E quando eu falo número de possibilidades, o que é que você vai ter que ter em mente? PFC, arranjo, combinação e permutação, tá? Primeiro, PFC, princípio fundamental da contagem. Vai existir, basicamente, dois princípios fundamentais para a gente contar coisas, que é o princípio aditivo, onde a gente vai somar as possibilidades, ou o princípio multiplicativo, que esse sim é o principal e mais importante. O princípio aditivo diz o seguinte, ó, você tem, por exemplo, duas maçãs e 4 peras. Quantas frutas você tem ao todo? Concorda que é só somar as possibilidades? Então, quantas frutas você tem ao todo? 2 mais 4 é necessariamente igual a 6. Já o princípio multiplicativo vai dizer assim, ó, você tem 3 calças, você tem 2 blusas e você tem um sapato. Quantas possibilidades tem para você escolher uma calça, uma blusa e um sapato? Então, o que é que você faz? Ó? Pensa comigo. Você tem 3 calças, né? Cada calça eu vou chamar de C. No caso, C1, C2 e C3. Tá? Blusa, você tem 2 blusas. Cada blusa eu vou chamar de B. No caso, B1 e B2. E o sapato eu vou chamar de S1. Pensa comigo, quais são as possibilidades que você tem aqui? Concorda que primeiro seria, ó, calça 1, blusa 1 e sapato 1? Concorda? Essa aqui é uma possibilidade. Concorda que outra possibilidade seria calça 1, opa, calça 1, blusa 2 e sapato 1? Aí você vai dizer, pô, Thiago, mas você continua com a mesma calça e com o mesmo sapato. Entretanto, eu troquei a blusa. Se eu troquei a blusa, eu estou em uma outra condição. Eu estou em outra possibilidade. Então, isso aqui muda. Então, você tem até o momento quantas possibilidades? 2. Que é o quê? Calça 1, blusa 1, sapato 1. Ou calça 1, blusa 2 e sapato 1. Ok? O que é que você vai pensar agora? Você vai pensar agora onde você muda a calça 1 de calça 1 para calça 2. Seria o quê? Calça 2, blusa 1 e sapato 1. Mais uma possibilidade. Qual seria a outra? Calça 2, blusa 2 e sapato 1. Concorda que você tem mais duas possibilidades? Totalizando quantas? 4. Qual seria a outra possibilidade? Ó, agora eu vou trocar a calça. Calça 3,
blusa 1, sapato 1. Mais uma, ou seja, 5. E por fim, ó, calça 3, blusa 2 e sapato 1. Ou seja, você tem quantas possibilidades? 6 possibilidades. Só que você vai dizer, poxa, Thiago, você fez isso aí na mão. Será que toda vez eu tenho que contar uma por uma? Não. Por quê? Ó, perceba. Vou apagar aqui. Você tem o quê? 3 calças. Ou seja, tem quantas possibilidades? 3. Tem quantas blusas? 2. E quantos sapatos? 1. Perceba que quando a gente fez a conta 1 a 1, a resposta não deu 6. Sabe por que dá 6 a resposta? Porque você vai multiplicar as possibilidades. Ó. 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades de escolher, ó, uma calça, uma blusa e um sapato, que é diferente do primeiro caso. No primeiro caso, eu quero quantas frutas eu tenho ao todo. Então, é só para somar para me dar o total. Agora não. Agora eu tenho tantas possibilidades de calças, blusas e sapatos e eu quero escolher um de cada, tá? Então, essa é a principal diferença do aditivo para o multiplicativo. Obviamente que a gente usa muito mais o multiplicativo, entretanto, em alguns casos a gente vai ter que somar as possibilidades. E você vai ver na prática, no decorrer das questões, tá? Então, isso aqui é o princípio fundamental para a gente contar. Agora, arranjo. O que é um arranjo? Eu quero que você pense. Ó. Você tem 3 algarismos e você quer formar números de 2 algarismos. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: quantas possibilidades eu tenho para isso? Onde eu tenho, de novo, 3 algarismos, e a partir desses 3 algarismos, eu quero fazer números de 2 algarismos. Aí você vai dizer, pô, Tiago, quem são os algarismos? Tanto faz. Eu vou dizer que é 1, 2 e 3. Quem são os números que eu posso formar? Ó, pensa comigo. Ó. 12 é um número de 2 algarismos? É. 13 é um número de 2 algarismos? Também é. Quem seria o próximo? Ó? Por exemplo, 21 pode ser? Aí você vai dizer, pô, Tiago, 21 você está usando os mesmos algarismos do 12. E eu vou dizer, sim, estou realmente usando. Aí a pergunta que você vai fazer é, o número mudou? Se o número mudou, a possibilidade mudou. É melhor ganhar 12 reais ou 21 reais? Tá? Depois, 23. Vocês concordam que é uma outra possibilidade? Qual seria a outra? 31. E por fim, 32. Eu coloquei necessariamente os números ó, em ordem crescente. Ó. 12, 13, 21, 23, 31 e 32. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho? Ó? Eu tenho 6 possibilidades. E o que é que eu quero que você tenha em mente em por que isso é um arranjo? Isso aqui é um arranjo por um motivo. Ó. Você tem 3 possibilidades. E dessas 3, você está pegando quantas? 2. Ou seja, você tem um conjunto com 3 possibilidades e está transformando em conjuntos de 2 possibilidades. Né? No caso, 3 algarismos. E eu estou formando números de 2 algarismos. Ou seja, é uma quantidade menor que o total. Então, nesse caso em que você tem um conjunto maior e pega desse conjunto maior, subdivide em conjuntos menores, onde a ordem, ó, importa. Isso aqui eu vou dizer que trata-se de um arranjo. Só que perceba, a quantidade é relativamente pequena. 3, onde eu estou escolhendo de 2 em 2. Agora, se fosse de 9, escolhendo de 5 em 5. Perceba que fazer essa conta seria um pouquinho mais complicado.
Por isso que quando a gente vai fazer esse tipo de cálculo, é de suma importância que você saiba qual é a fórmula. E existe uma fórmula para eu encontrar de três coisas, ou melhor dizendo, para eu transformar de três coisas em duas, onde a ordem importa. Ó. A fórmula vai ser arranjo de n elementos, onde eu escolho de P em P. Isso aqui vai ser o quê? Ó? N fatorial, essa exclamaçãozinha em matemática significa fatorial, dividido ó, por N menos P fatorial. E você vai ver agora o que significa esse fatorial. Ó. Perceba, o que é o N? O N é a quantidade total de algarismos que eu estou utilizando, ou seja, 3. E desses 3 eu estou escolhendo de quantos em quantos? De 2 em 2, ou seja, é um arranjo de 3 elementos indo de 2 em 2. Que isso aqui vai ser o quê? Pela fórmula ó, 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial. E o que é esse 3 fatorial? Ó? É a multiplicação do 3 pelos seus antecessores até o 1, ou seja, é 3 vezes 2 vezes 1. E quando você chega no 1, pode tirar aqui a exclamaçãozinha, que é o fatorial. Tá? Dividido por 3 menos 2, que dá 1 fatorial. Só que 1 fatorial é o próprio 1. E é só fazer a continha. Ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E 6 dividido por 1 dá exatamente o mesmo 6 que a gente encontrou aqui. Tá? Então, o que é um arranjo, para resumir, é quando você pega um conjunto e desse conjunto você subdivide em conjuntos menores, onde a ordem necessariamente importa. Porque escolher o 12 é diferente de escolher o 21. Tá? Agora, a combinação, ela é relativamente parecida com o arranjo. Por quê? Porque você vai pegar três coisas e dessas três coisas você vai necessariamente subdividir em conjuntos menores. Entretanto, ó, no arranjo, a ordem importa. Na combinação, a ordem dos elementos não importa. Tá? E anota isso que é de suma importância. Pensa o seguinte, ó, você vai escolher, ou melhor dizendo, você tem três frutas. Pera, maçã e uva. E você quer fazer um suco com duas frutas. Aí você vai dizer, poxa, eu tenho três frutas. E eu quero fazer um suco com duas frutas. A primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: um suco de pera e maçã é a mesma coisa de um suco de maçã e pera? Aí você vai dizer sim. Ou seja, a ordem dos elementos, no caso que eu escolho as frutas, não importa. Tá? Então, quais seriam as possibilidades aqui? Ó? Você concorda que a primeira poderia ser pera e maçã? Ó, que beleza. Maçã não. Maçã. Uma outra possibilidade seria pera e uva. E a última possibilidade, ó, e o próximo suco seria de quê, ó? Seria de maçã e uva. Ou seja, tiveram quantas possibilidades aqui, ó? Lembrando que são os mesmos três, onde eu escolho de 2 em 2. Só que agora deu três possibilidades, tá? Então, obviamente que a fórmula vai ser diferente. Porque quando eu uso essa fórmula aqui do arranjo, dá 6. E na combinação tem que dar 3, tá? E qual é a fórmula? C de combinação de N elementos tomados P a P, que é igual a N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Perceba que a fórmula do arranjo tem esse N e o N menos P. Da combinação tem um N menos P e também tem um Pzinho aqui. Tá? Então, vai ser o quê? Ó? Seria uma combinação de 3 indo de 2 em 2, que é o quê? Ó? 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. E é só fazer a continha, não tem muito segredo não. Ó.
Quanto é 3 menos 2? Você já poderia colocar, inclusive, aqui direto, ó, que é 1 fatorial. E sempre vai ter dois números aqui embaixo. Você nunca vai fazer a conta direta, só se os números forem pequenos, como esse aqui. Mas se não for pequeno, sabe o que você vai fazer? Você vai do 3 até o número mais próximo que tiver embaixo. No caso, perceba que o número mais próximo não é o 2, aí você vai fazer isso aqui, ó. 3 vezes 2 e para no 2. Por quê, ó? Esse 2 que está aqui embaixo, você vai cortar, ó. Corta esse 2 com esse 2. Sobrou quem? Sobrou só esse 3 aqui. Não é mais 3 fatorial. Por quê? Porque você já cortou, ó, 2 fatorial com aquele 2 fatorial, só sobrou 3. E 1 fatorial é 1. Então fica 3 dividido por 1, dá o 3. As mesmas 3 possibilidades que você tinha nesse caso aqui, quando a gente contou 1 a 1. Ok? Então, lembra, ó, a formulazinha aqui. E já a permutação. A permutação, ela também é parecida com o arranjo. Em que situação, ó, a ordem dos elementos na permutação também importa. O que é que eu quero que você pense para você nunca se esquecer? Na combinação, ó, a ordem não importa. Na combinação não importa. No resto, quem é o resto? No arranjo e na permutação, a ordem importa. Tá? E eu vou usar um exemplo bem análogo a esse daqui, ó, do arranjo, onde eu vou escolher também 3 algarismos. Onde nesses 3 algarismos eu vou querer formar agora números de também 3 algarismos. Tiago, quer dizer que você vai pegar todos os elementos? Sim. É essa a principal diferença de arranjo para permutação. No arranjo, você sempre subdivide em conjuntos menores. Tiago, eu poderia transformar, melhor dizendo, eu poderia pegar todos os elementos? Poderia. Mas quando eu pego todos os elementos, isso eu não vou chamar de arranjo. Quando você pega todos os elementos, isso aqui a gente chama de permutação. Tá? Então, você pega 3 algarismos e quer formar o quê? Números de 3 algarismos. Mesmo exemplo, ó. Vou usar os algarismos 1, 2 e 3. E perceba que eu vou usar os algarismos totalmente diferentes, tá? Porque existe a possibilidade de eu pegar os números que são iguais, tá? Ou melhor dizendo, eu posso ter a possibilidade de ter números que são repetidos. Ou quando eu for fazer um anagrama, por exemplo, a palavra amora, onde eu vou mudar as posições de todas as letras, perceba que o A se repete 2 vezes, tá? Mas eu estou usando um caso mais simples, mais direto ao ponto, onde eu vou permutar 3 elementos e todos esses 3 elementos são distintos, ok? Daqui a pouco eu explico a situação onde os 3 elementos ou melhor dizendo, onde dos elementos que você tiver, podem ter elementos que são repetidos, tá? Então, ó, desses algarismos, 1, 2, 3, quem são os números que eu posso formar? Ó, pensa comigo, 123 é um número que eu posso formar? É, né? 132 também é. Ó, 213. Perceba, eu estou pegando os números em ordem crescente. É bem estratégico você fazer isso, inclusive, tá? 213, ó. Que mais? 231. Que mais, ó? 312. E que mais? 321. Tem mais alguma possibilidade aí? Não. Ou seja, você tem quantas possibilidades, ó? Você tem 6 possibilidades. Ok? Agora, qual é a fórmula para se calcular? Por quê? Porque nesse exemplo aqui foi bem simples, né? Eu só tinha 3 algarismos, mas, de novo, se fossem 10 algarismos, a conta seria um pouquinho mais difícil, tá? Então, nesse caso de permutação de n elementos, tá? E eu vou colocar esse n elementos, por quê? Porque todos os elementos são distintos, e esse caso aqui eu vou chamar de permutação simples, é necessariamente igual a n
fatorial. Tá? Não tem a complexidade da fórmula da combinação, nem a complexidade da fórmula do arranjo. É só o n fatorial mesmo, onde seria p de 3, que é igual a 3 fatorial, e quem é 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que fica necessariamente 6, ó, a mesma quantidade que é o que eu encontrei aqui anteriormente. Tá? Agora vamos lá, fazer um pequeno resumo das fórmulas agora. Toda vez que eu falar em arranjo, só existe esse caso mesmo de arranjo simples, tá? Se tiver alguma restrição assim, meio específica no arranjo, a gente vai fazer através do princípio fundamental da contagem. Caso contrário, é o arranjo simples mesmo, de n elementos tomados PAP, que é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Tá? Já na combinação, existem duas. Tá? Existe essa combinação, que a gente fez esse cálculo aqui, tá? Que é chamado de combinação simples. Existe também uma outra combinação que eu vou mostrar na prática em um exercício como é que se calcula, que é chamado de combinação completa ou combinação com repetição. Tá? Na combinação simples, a fórmula é necessariamente essa, que a gente viu anteriormente. N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Tá? Tanto faz você mudar a ordem do P e do N menos P. E a combinação com repetição, ela é uma fórmula um pouquinho maior, onde eu vou escrever assim, ó, combinação com repetição de N elementos tomados P a P. Isso aqui a gente vai transformar em uma combinação normal, a combinação simples. Onde nessa combinação simples, ó, você vai fazer ó, n mais p menos 1 dividido por p menos 1. E esse n mais p menos 1 é esse n aqui. E o p menos 1 é esse P aqui. Você vai dizer, poxa, que coisa estranha. Calma, eu vou te mostrar na prática o que é uma combinação com repetição, tá? Mas saiba que existe também esse caso e quando você pensa no Enem, caiu uma única vez até hoje esse caso, por isso que eu estou destacando ele aqui e vou mostrar qual foi a questão que caiu exatamente de combinação com repetição no Enem, tá? Próximo caso, permutação. Na permutação, ó, existem três possibilidades. Existe primeiro que a gente fez o cálculo agora, que é a permutação simples. Existe a permutação que essa sim é a mais interessante para fazer os cálculos, ó, que é a permutação com repetição. Tá? E existe essa permutaçãozinha aqui também, que ela não cai muito no Enem, ou melhor dizendo, eu não lembro de ter caído uma questão dessa no Enem, mas é importante que você tenha ela no seu HD, que é a permutação circular. No caso da permutação simples, foi essa fórmula aqui, ó, P de n, que é igual a n fatorial. A permutação com repetição é o seguinte, ó, você vai calcular a permutação dos n elementos. Entretanto, você vai dividir pelos fatoriais das repetições. Por exemplo, a palavra amora. A palavra amora tem 5 letras. Entretanto, dessas 5 letras, tem 2 letras que são repetidas. Ou seja, esse A aqui que aparece 2 vezes, você vai ter que dividir por 2 fatorial. Tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Desses n elementos, você tem um determinado elemento que aparece alfa vezes, outro que aparece beta vezes e o outro que aparece gama vezes. Quantas permutações vai ser isso? N fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Entretanto, não necessariamente vai ter 3 termos que se repetem. Por exemplo, a letra A se repetir 2 vezes, a letra L se repetir 3 vezes e a letra O se repetir 4 vezes. Tá? Pode ser somente um elemento que se repete 2 vezes, como, por exemplo, no caso da palavra amora. Já na palavra paralelepípedo, perceba que o P se repete algumas vezes,
o L se repete algumas vezes. Aí você tem que contar separadamente as letras que se repetem e cada uma é como se fosse esse alfa. O alfa fatorial é a quantidade de vezes que o P se repete. Tá? O beta fatorial é a quantidade de vezes que o L se repete. Tá? E a permutação com repetição é um caso específico onde você está calculando as pessoas que estão em uma roda. Tá? Então, quando você arruma pessoas em uma roda, ou melhor dizendo, em uma roda ou em uma mesa circular, tá? É mais prático você falar mesa circular, vai tratar-se de um caso de permutação circular, onde a permutação circular dos n elementos vai ser necessariamente igual a n menos 1 fatorial, tá? Então, ó, anota essas fórmulas, ó, fórmula do arranjo, a fórmula da combinação simples, a fórmula da combinação com repetição, a fórmula da permutação simples, a fórmula da permutação com repetição e a fórmula da permutação circular. E, pasme, é somente isso que você precisa para resolver qualquer questão de análise combinatória no Enem. Tá? E agora a gente vai mostrar na prática aqui os exercícios que caem envolvendo análise combinatória. O que é que diz o comando? De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas. Tá? O comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan "Juntos num só ritmo", com mãos que se unem formando a taça da FIFA, tá? Isso aqui é o desenho da taça da FIFA e perceba que ele deixa bem claro que isso aqui é uma figura plana, tá? Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Essa é a única restrição. Aí você vai pensar, poxa, como é que eu faço isso? Eu vou começar pintando essa partezinha aqui, tá? Tiago, por quê? Porque eu quero. Eu poderia começar pintando essa, nem problema nenhum, tá? Então, pensa comigo. Eu vou começar pintando essa partezinha. Eu tenho quantas possibilidades para pintar essa partezinha, ó? Verde, ou amarelo, ou azul, ou branco. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades para pintar essa regiãozinha. Agora, essa regiãozinha aqui, ó, eu tenho quantas possibilidades? Aí pensa, nessa primeira eu pintei de verde. Por quê? Porque eu quis. Quantas possibilidades tem para pintar essa daqui? Vai ter 3, né? Se eu pintei a primeira de verde, amarelo, azul ou branco, ou seja, eu vou ter 3 possibilidades. Quantas possibilidades eu vou ter para pintar essa daqui? Aí você vai dizer, poxa, que cor você pintou na anterior? Eu pintei de amarelo. Ou seja, nessa daqui agora, eu posso voltar a pintar de verde? Posso. E como eu pintei de amarelo, eu posso pintar ou de verde, ou de azul, ou de branco. Ou seja, essa daqui tem mais 3 possibilidades. E vai ser sempre isso, ó. 3 possibilidades daqui, 3 possibilidades daqui e 3 possibilidades aqui. Você vai usar o princípio fundamental da contagem, onde aqui você vai fazer o quê? Com as possibilidades, você vai multiplicar. Tá? Lembra que eu falei que o princípio mais usado é o multiplicativo? Então, você vai multiplicar, ó, 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ó. Aparece, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o 4 aqui. Aí é só fazer essa continha, que é 4 vezes, ó, 3 vezes 3, 5 vezes, fica 243. E isso aqui dá 972. Acabou de acertar uma questão de análise combinatória, onde você usou o quê? O princípio fundamental da contagem. Tá? Próximo, perceba, isso aqui é um modelo de Enem, porque, ó, perceba que as respostas têm o quê, ó? Tem esse fatorialzinho aqui, e a resposta é uma fórmula. Perceba, é questão padrão de Enem, tá? E você já sabe que é de análise combinatória. E a pergunta da questão é a expressão numérica que representa um número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe.
Então, eu quero o número máximo de maneiras distintas, ou seja, o número de possibilidades. Isso aqui é o quê? Análise combinatória. Tá? Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo que, pelo menos tem que ter o quê? 3 cardiologistas. E ele quer a expressão para representar o número máximo de possibilidades. Então, perceba, ele quer formar grupos com 5 pessoas, onde dessas 5 pessoas, pelo menos são 3 cardiologistas. Aí você pensa, concorda que pode ser 3 cardiologistas e 2 neurologistas? Por quê? Porque o grupo é de 5. Então, isso aqui é uma condição. Só que ele falou pelo menos 3 cardiologistas. Ó, a palavrinha que eu vou usar aqui, ó. Ou pode ser 4 cardiologistas? Pode, sem problema nenhum. E, entretanto, quando eu usar 4 cardiologistas, vão ser quantos neurologistas? Concorda que é um neurologista? Por quê? Porque a equipe tem que ser de quê? De 5. E a última possibilidade seria o quê? 5 cardiologistas. E quantos neurologistas? 0 neurologistas. Tá? Então, essas são as possibilidades. Aí você vai pensar, 3 cardiologistas. João, Maria e Pedro. Se eu mudar a ordem de João, Maria e Pedro, continua sendo o mesmo grupo de 5 médicos cardiologistas? Continua, ou seja, dá para perceber que a ordem não importa. Então, eu tenho o quê? 7, melhor dizendo, 7 cardiologistas, onde desses 7 eu vou escolher o quê? 3, ou seja, isso aqui seria uma combinação de 7 tomados 3 a 3. Quando você perceber em uma questão que você está usando esse conectivo i, esse i tem a ver com o princípio multiplicativo. Você vai multiplicar. Quantos neurologistas? 2. Mas tem quantos para escolher? Tem 6. Então, é uma combinação de 6, 2 a 2. Então, esse primeiro grupo, onde tem 3 cardiologistas e 2 neurologistas, eu posso escolher nessa condição aqui. Só que eu posso escolher isso ou, esse ou significa mais. Só que agora o grupo vai ter 4 cardiologistas. Seria o quê? Combinação de 7, 4 a 4. E esse I é o quê? Multiplicação. Quantos neurologistas? 6, onde eu escolho 1. Mais, por quê? Porque tem esse ou, 5 cardiologistas. Combinação de 5, melhor dizendo não, 7, 5 a 5, vezes, tem quantos neurologistas? 6. Desses 6, você escolhe quantos? 0. E é só lembrar da fórmula. Qual é a fórmula para calcular combinação? Perceba que é uma combinação simples, porque os médicos são todos distintos, né? Não existem médicos, sei lá, João e Maria são pessoas distintas, tá? Então, usa essa formulazinha. Vai ser o quê? Combinação de 7, 3 a 3. 7 fatorial dividido por 7 menos 3, que dá 4, e o próprio 3. Vezes, 6 fatorial dividido, 6 menos 2, dá 4. E repete o 2 fatorial. Mais 7 fatorial, 7 menos 4, que dá 3, e o próprio 4 fatorial. Vezes 6 fatorial, 6 menos 1, que dá 5, e 1 fatorial. Mais, 7, 5 a 5. 7 fatorial, 7 menos 5, que dá 2, e o 5 fatorial. Vezes 6 fatorial, 6 menos 0, que dá 6, e repete o 0 fatorial, tá? Lembrando que 0 fatorial é a mesma coisa que 1, entretanto, você nem precisava disso para resolver a questão. Perceba que a única coisa que tem diferente da minha para o que está na questão é que ele inverteu a ordem. 3, 4, o meu está 4, 3. 2, 4, 4, 2. Entretanto, 4 vezes 3 é a mesma coisa de 3 vezes 4. Tá? Entretanto, tem possibilidades que são similares, né? A letra D com a letra E, mas perceba, o sinal de multiplicação e o sinal de somar,
sinal de multiplicação, sinal de somar. Sinal de multiplicação, ó, é exatamente esses conjuntos aqui, ó. Tá? Então, ficou a resposta, a letra E. Aparenta ser uma questão um pouquinho mais difícil, mas ela não é. É só perceber que trata-se de um caso de combinação, onde eu tenho uma restriçãozinha, que é de pelo menos 3. Como o grupo é de 5, pode ser 3, pode ser 4 ou pode ser o próprio 5. Tá? Vamos lá. Próximo. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então, ó, tem 8 jogadores. Quantas partidas eu posso realizar? Tá? Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguiu o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então, quando tem 2 jogadores, só tem uma partida. Aí você vai dizer, poxa, só tem uma partida, é. Eu jogando com Pedro é a mesma coisa de Pedro jogando comigo. Perceba que a ordem não importa. Como a ordem não importa, dá para perceber que isso aqui também é um caso de combinação. E também é uma combinação simples, ó. Quando tem 3 jogadores, tem 3 partidas. João e Pedro, João e Mário e Pedro e Mário. Tá? Então, quando tem 3, onde você escolhe 2, dá o 3. E perceba que foi exatamente esse cálculo que a gente fez aqui, ó. O anterior. 3 frutas, onde eu escolho 2. 3 possibilidades. É exatamente análogo, ó. Tá? 3 jogadores têm 3 possibilidades de partidas de 2 em 2. Entretanto, a questão quer quando tiverem 8 jogadores. Então, isso aqui é uma combinação de 8, onde eu escolho 2. Aí é só usar a fórmula 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial, que dá o próprio 6, tá? E lembrando que tanto faz você fazer assim, ou 8 fatorial dividido por 8 menos 2, que dá 6, e repete o 2, tanto faz. Agora a conta, como é que você faz a conta? Ó? Você sai do 8 até o mais próximo. Quem é o mais próximo do 8? 6 ou 2? É o 6. Aí você faz 8 vezes 7 vezes 6. Para no 6. E repete aqui embaixo 6 e o 2. Faz o que com esse 6? Ó? Corta, porque é 6 fatorial, você cortou. Aí é só fazer a continha final. Ó. 8 vezes 7, 56. 2 fatorial é 2 vezes 1. E 2 vezes 1 dá 2. E 56 dividido por 2 dá necessariamente 28. É direto ao ponto. É direto ao ponto. Não tem para onde correr. Quando você vê uma questão de análise combinatória, vai ser assim. Ou é princípio fundamental da contagem, ou é arranjo, ou é combinação, ou é permutação. Vocês vão ver, é prática, é lembrar das fórmulas, não tem para onde correr. Se você está aqui, um assunto e vai cair pelo menos 3 questões, você já vai ter desmistificado. Um assunto. Que, como eu disse lá no início, ele também é importante para um outro assunto. Que outro assunto é esse? Probabilidade. Que também cai 3 questões, ou mais questões. Então, sabendo esse aqui, já é uma base para você ter em torno de 6 questões do Enem, garantidas 6 questões. Tá? Vamos lá. Próxima questão. Lembra que eu falei da combinação com repetição? Foi exatamente essa questão aqui. E eu vou mostrar na prática porque ela é de combinação com repetição. E lembrando que a gente vai usar a formulazinha, que é necessariamente essa daqui.Essazinha daqui. Tá? Vamos lá. O que é que diz essa questão? Ó, com base nessas informações, quantos são os modelos distintos, ou seja, quantos são os números de possibilidades do brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir? Tá? Vamos lá. Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura.
No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa, ou seja, a cor do caminhão cegonha não preciso me preocupar. Por quê? Porque é uma cor fixa. A imagem determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos, essa palavrinha mágica, pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Quais são as 4 cores? Amarelo, branco, laranja e verde. Mudança de posição dos carrinhos do caminhão cegonha não gera um novo modelo. Ó. Não gera, ou seja, a ordem não importa. Se a ordem não importa, você já pode perceber que trata-se de quê? De uma combinação. Onde ele quer que tenha pelo menos um carrinho verde, pelo menos um carrinho branco, pelo menos um laranja e pelo menos um verde. E como a ordem do carrinho não importa, eu vou começar com o daqui de cima já pintando. Ó. Esse aqui vai ser o amarelo, o do lado vai ser o branco, esse do lado vai ser o verde e o último ali vai ser o laranja. Aí a pergunta, os outros carrinhos vão ser de que cor? Podem ser todos amarelo? Pode. Podem ser todos brancos? Pode. Pode ser 2 amarelos, um branco e 3 verdes? Pode. Dá para perceber que nesse caso tem muitas possibilidades e muitas condições onde eu não restringo o que eu quero? Pois bem, quando você tiver uma questão desse tipo, isso aí vai se tratar de quê? De uma combinação com repetição, onde você tem tantas possibilidades para fazer, entretanto a questão não restringe. Se quer dessas 6, 3 verdes, por exemplo. 3 verdes e 2 amarelos. Ou 3 verdes, um amarelo e 2 brancos. Não, ele deixa, vamos dizer bem claro assim, ó, deixa a migué para saber quantas possibilidades tem para, nesse caso, de 6 aí. Por quê? Porque eu já pintei os 4 de cima pelas 4 cores distintas. Ou seja, o resto, joga no baba aí e vê quantas possibilidades tem ao todo, tá? Então, de novo, vai ser o caso de quê, ó? De uma combinação com repetição de N elementos tomados P a P. Que isso aqui você vai transformar em uma combinação normal, que é N mais P menos 1, P menos 1. Onde o que é esse N? É a quantidade de carrinhos, no caso que sobrou aqui. São 6. E o que é o P? É a quantidade de cores que eu tenho. Tá? Então, é 6 mais 4 menos 1, 4 menos 1. Que isso aqui é uma combinação, 6 mais 4, 10, menos 1, 9. E 4 menos 1, 3. Então, é uma combinação de 9, 3 a 3. Letra B. Ok? Direto ao ponto. Espero que tenha entendido. Por quê? Porque isso aqui, com certeza, foi uma das questões mais difíceis por 2 motivos. Foi a única vez que caiu combinação com repetição no Enem. E normalmente as pessoas não aprendem esse tópico, muito menos conhecem a fórmula. Tá? Que você tem que somar e depois tirar um. Ok? Mas quem está aqui, se cair por algum motivo, vai saber da fórmula, vai aplicar a fórmula e vai correr para o abraço. Vamos lá. Próxima. O número O de formas distintas, porque eu já sei que é análise combinatória, porque ele quer o número de formas distintas. E quando você olha para a resposta, ó, tá? De se acomodar a família nesse voo é calculado por... Uma família é composta por 7 pessoas adultas. Após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estarão marcadas com um X. E as únicas poltronas disponíveis estão mostradas em branco. Então, o número de formas distintas de acomodar a família nesse voo é calculado por... De novo, a família tem 7 pessoas. Quantas possibilidades tem para escolher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, dessas 9 opções, você vai escolher 7. A primeira coisa que tem que pensar é sobre a ordem. A ordem dos elementos importa ou não?
A ordem, nesse caso, importa. Por quê? Porque, sei lá, João está sentado aqui é diferente de João estar sentado aqui, tá? E no caso específico do avião, a depender da localidade onde você senta, o preço é mais caro ou mais barato, tá? Então, por isso que nesse caso, vai tratar-se de um arranjo. Por quê? Porque você tem 9 possibilidades e está escolhendo uma quantidade menor e a ordem importa. Então, 9, 7 a 7, onde a ordem importa. Só lembrar da fórmula: 9 fatorial dividido por 9 menos 7 fatorial, que fica 9 fatorial dividido por 2 fatorial, letra A, direto ao ponto, nunca mais erre. Inclusive, nem precisou fazer conta, né? Como nesta aqui, ó. Nem precisou fazer conta, a resposta é uma fórmula. Nesse caso aqui, precisou fazer conta. Nesse caso aqui, também não precisou fazer conta, ou seja, deu para perceber que é um modelo de questão de análise combinatória. Você dá qual é o padrão da resposta, tá? Qual é a fórmula, qual é a expressão da resposta. Próxima. Nessas condições, ó, o número de anagramas. Quando falar a palavra anagrama, isso aqui é sinônimo de permutação. Por quê? Porque você vai pegar as letras e vai mudar de posição. Isso que é anagrama, tá? Então, nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome Tom Valder Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter. Então, eu quero formar todos os anagramas de forma que vogais e consoantes apareçam sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre elas, tá? Nessas condições, o número de anagramas, né? Ou melhor dizendo, o número de anagramas mesmo formado é dado por. Então vamos lá. I am Potter. Eu quero que vogais e consoantes apareçam intercaladas. Aí a primeira coisa que você vai pensar é quem são as vogais? É o I, o A, o O e o E, ou seja, tem 4 vogais. E quem são as consoantes? É o M, é o P, é o T, é outro T e o R. Ou seja, perceba, tem o quê? Necessariamente 5 consoantes. Tá? Ou seja, eu tenho 4 vogais e 5 consoantes e eu quero permutá-las. Perceba que ao todo são 9 possibilidades, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde perceba que como tem mais consoantes, eu tenho que necessariamente começar com consoante, tá? Então vai ter consoante aqui, consoante aqui, consoante aqui, consoante aqui, consoante aqui. E intercalado com as consoantes vai ter que ter as vogais, né? Vogal aqui, vogal aqui, vogal aqui e vogal aqui. E como eu quero saber o número de possibilidades ao todo, eu tenho que multiplicar tudo, ó. Multiplicar todas as possibilidades. Só que perceba, tem quantas consoantes? 5. Então seria, na verdade, ó, 5 aqui, 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui, né? Não. Porque não vai ser só isso, porque, ó, tem duas consoantes que se repetem. Logo, não vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perceba, nesse caso vai ter que rolar uma permutação com repetição. E uma permutação com repetição de que estilo? Ó? Tem 5 consoantes, entretanto, dessas 5 consoantes, o T, ó, se repete 2 vezes, ou seja, a permutação de 5, onde tem uma letra que se repete 2 vezes. Agora, vezes as permutações das vogais. Entretanto, todas as vogais são distintas. Então, é uma permutação simples. Logo, P de 4. Tá? Então, vai ficar o quê? O que é P de 5, onde tem duas repetições? É 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes P de 4. Quem é P de 4? É o 4 fatorial. E para colocar no formatinho da resposta, 5 vezes 4, todos fatorial. E o 2 fatorial é o 2 vezes 1, que dá o próprio 2. Porque eu percebo, a resposta está assim. Tá?
Letra E, direto ao ponto. Tá? Então, percebeu que é um caso de anagrama, permutação. Nesse caso, permutação com repetição. Por quê? Porque teve letras, no caso as consoantes, duas aqui que se repetiram. Tá? E, de novo, mais uma questão em que a resposta é uma fórmula. Esta aqui também foi uma fórmula. Esta aqui também é uma fórmula. De quantas maneiras diferentes essa equipe pode ser disposta nas mesas atendendo à solicitação da empresa. Tá? Então, a equipe de projetos de inteligência artificial de uma empresa é composta por 6 arquitetos de sistemas, 6 engenheiros de dados, 6 cientistas de dados e 6 engenheiros de DevOps. Essa empresa enviou essa equipe a um evento e solicitou que os integrantes ocupassem as 4 mesas circulares de 6 lugares que foram reservados, de modo que aqueles com a mesma formação sentem-se juntos na mesa. Então, tem 4 mesas. Vou colocar aqui. Mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4. E eu quero que as pessoas de mesma formação sentem-se juntas, tá? Então, ó, as mesas estão posicionadas um ao lado do outro de forma reta, tá? As mesas estão de forma reta. Entretanto, a mesa é circular. Ou seja, dá para perceber que é uma permutação circular, ou melhor, que tem a ver com permutação circular. E a pergunta de quantas maneiras diferentes essa equipe pode estar disposta na mesa, nas mesas, tá? Então, primeiramente, eu vou lembrar da fórmula de permutação circular, que perceba que tem esse n-1 fatorial aqui, tá? Entretanto, preste atenção que essa questão tem uma pegadinha. Primeiro, ele diz que as pessoas de mesma formação têm que estar juntas, tá? Então, vamos supor que aqui é o arquiteto, aqui é o engenheiro de dados, aqui é o cientista de dados e aqui é o engenheiro de DevOps, tá? Eu tenho quantos arquitetos? 6. Então, para eu colocar esses 6 na mesa, quantas possibilidades eu tenho? Concorda que é 6 menos 1 fatorial? Por quê? Porque a fórmula da permutação circular é n menos 1, ou seja, é 5 fatorial aqui. Aqui vai ser quantos engenheiros de dados? 5 fatorial também. E aqui, 5 fatorial também. E aqui, 5 fatorial também. E eu vou fazer o que com essas possibilidades? Multiplicar. Só que perceba, eu não preciso multiplicar. É só colocar 5 fatorial elevado à quarta potência. E essa aqui é uma das respostas, letra A. Entretanto, perceba que eu coloquei primeiro os arquitetos na primeira mesa. E necessariamente o arquiteto tem que estar na primeira mesa? Não, ele pode estar aqui, ó, na mesa dos cientistas de dados e os cientistas de dados estarem na mesa dos arquitetos. Logo, além de arrumar as pessoas nas mesas, eu tenho que pensar em quais grupos vão sentar em tais mesas. E aí eu tenho que calcular outra permutação, que agora é a permutação de onde eles vão sentar, onde tem 4 possibilidades. Aí você vai pensar, na primeira mesa, tem quantas possibilidades para eu colocar as pessoas, né? Quantos grupos, melhor dizendo, podem sentar na primeira mesa? 4. Quantos grupos podem sentar na segunda mesa agora? 3. Por quê? Porque um grupo já escolheu a primeira mesa. Depois 2 e depois 1. E de novo, multiplica. E isso aqui é necessariamente o quê? 4 fatorial, ou seja, a resposta é necessariamente 4 fatorial vezes 5 fatorial elevado à quarta, letra D. Tá? E é exatamente assim que você tem que pensar para resolver qualquer questão de análise combinatória que caia no Enem, para que você acerte esse tipo de questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não é apenas a primeira aula de aquecimento de uma sequência de 5. A aula de amanhã será no Instagram, com um tema também que será revelado no dia. E eu conto com sua presença. E por algum motivo você também não está no nosso grupo do WhatsApp, dá uma olhadinha aqui no link abaixo, se cadastre e entre no grupo do WhatsApp, porque tudo será informado lá, tanto das lives / aulas de aquecimento, como as aulas do evento Destravada Aprovação no Enem 2025. E eu conto com a presença de todos vocês. Beleza, galera?
Um grande beijo, fique com Deus e até qualquer hora. Nosso grupo do WhatsApp está ativo. Então, se não está, clica aqui e entra no nosso grupo, tá? Cadastro simples, direto ao ponto. Valeu? Aquele abraço.